Boa tarde, amigos queridos. Espero que todos estejam bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Bem, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 23, Moral Estranha. Estamos no item que nos diz: não vim trazer a paz, mas a divisão. Já vimos que os sentidos das palavras não são exatamente estes que vemos e entendemos no tempo atual. E que a divisão que se diz, que se fala, não é uma divisão de guerra, mas é a divisão que há como divisores de água entre aquele que começa a compreender os ensinamentos de Cristo e busca praticá-lo, e entre aqueles que ainda não conseguem, ainda não estão no momento de fazer essa transição para o seu próprio adiantamento e melhoramento. E que saibamos respeitá-los, pois a gente já sabe que cada um tem o seu tempo. E que possamos auxiliá-los também, né? Então, na palestra passada nós vimos desse item, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão, até o item 12. Hoje daremos continuidade, iniciando com a leitura ali no item 13. Então eu vou ler um pedacinho e aí nós vamos pensar um pouquinho. Jesus vinha proclamar uma doutrina que destruiria pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, acreditando que, matando o homem, matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus e, nascida numa pequena vila da Judeia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, de frente a seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, pois aniquilava as crenças seculares a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Então, meus amigos, até esse pedaço, nós vemos aqui, nesse item 13, que naquele tempo lá, né, então Jesus tinha ali contra os seus ensinamentos os fariseus, escribas, sacerdotes, e eles achavam que matando o homem, matariam sua ideia, seus ensinamentos, a propagação dos seus ensinamentos. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque estava nos desígnios de Deus que o ensinamento de Jesus viria para transformar o povo que estava ali em perdição profunda, né? Em mortes, guerra, roubos, promiscuidade, tantas outras coisas. E os ensinamentos se perpetuaram. E por que eles queriam acabar com os ensinamentos de Jesus e acreditaram que matando o homem? Porque eles eram contra isso, né? Eles queriam o poder humano ali de comandar
de ter o povo ali fazendo as suas vontades, de serem ricos, de terem o ouro, de terem a prata, de se sentirem deuses, né? Eu posso, eu mando e você obedeça. Sem se importar que o outro que estava ali sofrendo eram seus irmãos. Porque não era assim que viam. Não era assim. Continuemos. Lutas das mais terríveis esperavam aí seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante porque superava, como verdade, suas antecessoras. Ou seja, os fariseus, sacerdotes, escribas, todo esse povo que era a nata da sociedade, entre aspas, bem grande, né? Que eram os todos poderosos da época, acharam que iam conseguir abafar os ensinamentos. Mas a ideia cresceu, triunfou. Por quê? Porque nunca antes fora trazida verdades, né, pelos antecessores de Cristo que atingisse tão de pronto ao povo. Claro que nós já sabemos que não havia-se a compreensão. A gente vai aprendendo à medida que estamos aptos a compreender. Hoje mesmo estamos estudando Espiritismo, mas muitas vezes eu até vejo nos próprios livros de André Luiz que diz: não tem como nominar na vossa linguagem, porque não tendes como entender. Então ele dá uma vaga ideia do que é e pronto, mas não tem como entender, se ensinar de uma forma mais profunda. Então, cada época estamos num estágio de aprendizado. E lá nessa época dos ensinamentos de Cristo, as guerras foram constantes e muitos diziam que era em nome de Cristo. Sigamos. É preciso observar que o cristianismo apareceu quando o paganismo estava em decadência e se debatia contra as luzes da razão. Praticavam-no ainda por formalidade, mas a crença havia desaparecido e apenas o interesse pessoal o sustentava. O interesse é persistente. Ele nunca cede à evidência, irrita-se cada vez mais. Quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que lhe opõem e que melhor demonstram seu erro. Sabe muito bem que está errado, mas isso não o abala, visto que na sua alma não há verdadeira fé. O que mais o amedronta é a luz que abre os olhos aos cegos. O erro lhe é proveitoso, eis porque se aferra a ele e o defende. Sócrates também não tinha formulado uma doutrina semelhante até certo ponto à de Cristo? Por que ela não prevaleceu naquela época em meio a um dos povos mais inteligentes da Terra? Que eram os gregos, né, meus amigos? E porque o tempo ainda não havia chegado. Ele semeou em uma terra não preparada. O paganismo não estava suficientemente desgastado. O Cristo recebeu sua missão providencial no tempo determinado. Nem todos os homens de seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima mais favorável para assimilá-las, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e preparado os espíritos. Veja nesta obra, introdução, parágrafo 4. Sócrates e Platão, percussores da ideia cristã e do espiritismo. Deve ser bem interessante, né?
Eu devo ser sincera e dizer que nesse momento eu não consegui voltar lá a ler. Já li há muito tempo atrás, mas não consigo colocar nada além de que Platão foi um discípulo de Sócrates, né? E foi ele quem escreveu as ideias de Sócrates, pois Sócrates mesmo não deixou nada escrito. Foi Platão quem registrou, quem fez os registros de tudo que Sócrates colocou. E como nós vemos aqui, a gente vê, os ensinamentos não eram parecidos até certo ponto com o de Cristo? Sim, eram. Então por que, já que aconteceu com o povo grego, um povo inteligente, um povo com aquela essência de inteligência, de aprendizado fácil, então por que não vingou? O que aconteceu? E aí a gente vê, ainda não tinha chegado a hora. Ainda não tinha chegado. Ele semeou em terra não preparada. E o que nós podemos relacionar aqui? Aquela parte do Evangelho que estudamos há tempo atrás. É necessário que seja semeada em terra fértil, para que brote. Assim é a planta. Se eu semear num lugar de pedras, ela vai brotar um pouquinho, mas não vai ter profundidade suficiente para sua raiz e vai se perder. Se eu semear em um local encharcado, se não for planta de charque, vai apodrecer as raízes e também não vai vingar. Se eu semear na areia, não terá as substâncias necessárias. Se a terra for fértil e adubada, frutificará, dará ali flores, frutos, verduras, seja lá o que for. Mas relacionando isso aos ensinamentos, quaisquer que forem os ensinamentos, isso nós estamos vendo aqui segundo o Evangelho e ensinamentos de Cristo, mas pode ser levado ao ensinamento acadêmico, ao ensinamento das artes manuais. Quantas vezes eu tentei fazer algum tipo de artesanato, mas não saiu nada. Mas aquela vontade persistiu. Tempos depois eu fui lá e saiu direitinho. Então é necessário que tudo seja no momento apropriado, quando estejamos ali aptos e abertos a esse aprendizado e a transformação que ele causará. E foi assim que mostra nesse trechinho que nós lemos até agora, que Sócrates, Platão já trouxeram um ensinamento parecido, mas não vingou, porque o paganismo ainda estava ali, mas as pessoas já estavam incomodadas com aquilo, mas estavam acomodadas também. Tanto quanto incomodadas, estavam acomodadas. E quantas vezes não somos nós que nos incomodamos com alguma situação, mas nos acomodamos? Porque sabemos que se formos virar e remexer, dará trabalho. Mas temos que resolver. Temos que resolver. Temos que estar bem conosco. Temos que estar bem com o próximo. Temos que colocar em prática os aprendizados. Colocar em prática para o nosso bem, para o bem dos que estão próximos, né? E vamos lá então ao item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, a maior parte dissimulada por alegorias e figuras de linguagem. Daí nasceram de imediata numerosas seitas, que pretendiam ter com exclusividade a verdade e por séculos não puderam entrar em acordo, esquecendo-se do mais importante dos ensinamentos divinos,
aquele sobre o qual havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas se amaldiçoaram mutuamente e arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as no sangue, nas torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos, passaram a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato comprovado que as guerras religiosas foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas. Nelas cometeram-se mais atrocidades e barbarismos do que em qualquer outra. Infelizmente, meus amigos, usaram-se dos ensinamentos para cada um estar ali tentando buscar o seu jeito e a sua verdade. Eu é que tenho razão. Lembra quando lá num dos itens anteriores, ainda nesse não vim trazer a paz, mas a discórdia, deixai os mortos enterrar seus mortos? Desculpa, amigos, é que tem um amiguinho de 4 patas que estava aqui acompanhando o estudo do Evangelho e que resolveu dar o ar da graça. Mas vamos lá, seguindo, Então nós vemos aqui que, infelizmente, as guerras religiosas cometeram atrocidades, barbarismo, muitas e muitas, e que cada um foi pegando do ensinamento de Jesus, os ensinamentos que ele nos trouxe para unificar, para sermos todos vistos como somos realmente filhos de um mesmo Pai. Cada um foi criando a sua seita, e um queria ter mais exclusividade que o outro, um queria ter mais razão. Era sobre isso que eu estava dizendo, quando lá no Deixai os mortos enterrar seus mortos, um dos comentários foi que nós temos um apego tão grande às coisas e até às ideias. Muitos de nós ainda falamos assim, eu acredito nisso e vou morrer acreditando, e é assim que é. Não importa que o outro esteja me mostrando com todas as evidências que aquilo não está correto. E assim foi com os ensinamentos de Jesus. Foram usados também para montarem-se ali seitas, e as mais fortes acabando, derrotando as outras, destruindo através do sangue. Aqui no item coloca-se assim, esmagava-se as mais fracas, afogando-as no sangue, nas torturas e na chama das fogueiras. Se nós formos relembrar quantos médiuns foram ali sacrificados à chama da fogueira, por serem vistos como bruxos. Como pode isso? Isso não existe. É um conhecimento que não se tinha, e que aquele que tinha era diferente, e o diferente não era aceito. Então pegaram-se de alguns ensinamentos de Cristo, usaram na palavra que eles julgavam boa para seus interesses mundanos, menos a condição expressa ali para a salvação, que era caridade, fraternidade, amor ao próximo. Isso foi deixado de lado naquele tempo. A essência foi deixada de lado. Só usaram o que interessava. Vamos ver o restinho desse item.
Estaria o erro na doutrina de Cristo? Não, certamente, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez aos seus discípulos: e de matar, massacrar, queimar aqueles que não acreditam como vós? Não. Ele lhes disse exatamente o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Ele ainda lhes disse mais: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não está, portanto, na doutrina de Jesus, mas naqueles que a interpretaram falsamente e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões, ignorando estas palavras. Meu reino não é deste mundo. Porque se fosse pego estas palavras, meu reino não é deste mundo, as pessoas entenderiam do que Jesus estava falando. Mas nós não podemos julgar a nós próprios, que certamente estávamos lá naquele tempo, né? Mas porque ainda somos assim, ainda temos isso, esses pensamentos. Jesus, em sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer. Estas coisas eram inevitáveis, pois decorriam da inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se instantaneamente. Foi preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, dela saiu puro, nunca esteve em questão. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram e, a cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Então, nós temos aqui mais alguns itens desse trecho do não vim trazer a paz, mas a divisão. E nós vemos que desde lá dos primórdios do cristianismo, por 18 séculos ficou-se nessas lutas, nessas discórdias, nessas divisões entre religiões, seitas, dogmas, para que se chegasse ao esclarecimento, para que tivéssemos condições de entender o Consolador que ele nos trouxe ali, através de Kardec, para que possamos entender palavra por palavra, frase por frase, e principalmente nos colocar dentro da situação e nos descobrirmos quem somos nós, em que patamar estou disso tudo que estou aprendendo. Tem hora, né, que é até ruim ouvir isso. Parece cobrança. Mas não é cobrança de ninguém para ninguém. É o despertar íntimo. É a busca íntima que devemos fazer para que possamos prosseguir na luz de Cristo. Fiquem em paz, meus amigos. Que Deus esteja com todos no decorrer da semana que se inicia. Até breve, se Deus quiser. Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 2, a lei de adoração. Finalidade da adoração. A questão é 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Existem muitas formas de adorar a Deus, de acordo com a evolução das criaturas. O sábio adora a Deus pelas suas realizações,
Jesus adora o Pai fazendo a sua vontade, operando sempre em favor da harmonia universal. Os homens elevados formalizam uma adoração ao Senhor pela sua vida contínua no bem comum. Se queremos adorar a Deus, não devemos esquecer a caridade. Desde o momento em que nos levantamos do leito, começa o dia ajudando. As oportunidades não faltam. Não deixemos de orar pela nossa compreensão em todos os minutos em que estivermos em contato com os nossos semelhantes. E para nunca perder a paciência diante de tantos problemas que sabemos existir. Fazemo-nos de surdo quando ofendido, não revidando com as mesmas armas do ofensor. Continua compreendendo todas as oportunidades que vêm ao teu encontro para purificar nossos pensamentos. Os impulsos de fazer justiça que nascerem dentro de nós, não deveremos alimentá-los. Questão 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou um produto de um ensinamento? Ele nos responde: sentimento inato, como o da divindade. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar-se diante daquele que o pode proteger. O reconhecimento da nossa fraqueza leva o homem a curvar-se diante da força soberana, porque encontra nessa força maior toda a sua segurança, depositando sua fé e fluindo dela toda a esperança de viver. Crer em Deus é saber que Ele existe. As formas de reconhecer essa paternidade são diversas, de acordo com a evolução já alcançada de cada um. Por que duvidar da existência de Deus? Ou melhor, em quem se irá crer? Ele, se bem analisarmos, está sempre nos protegendo, dando a vida, o alimento, a água, o ar, as vestes, a moradia, tudo que existe e tudo que precisamos para evoluir vem de Deus. Questão 651. Houve povos desprovidos de todos os sentimentos de adoração? Ele nos responde: não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Deus vem nos revelando gradativamente, de modo que a nossa evolução possa resistir. Se queremos saber todos os reinos da natureza, adora a Deus do seu modo. Quando o homem descobrir essa verdade, ele encontrará seu Criador em todos os seus passos e sentir-se-á feliz. Não existem ateus. Eles mudam de ideias, como mudam de roupas. Igualmente, mudam de corpos, como todos os outros espíritos que Deus criou. As reencarnações são processos criados por Deus para despertar nas almas as verdades. As palavras são transitórias. Então, quem se diz ateu, quando estiver do lado de lá, vai compreender melhor o significado de tudo. Questão 652. Pode-se considerar a adoração como tendo uma fonte na lei natural? Ele nos responde: ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes. A fonte de adoração se encontra na lei natural. Esta fonte original inspira todos os homens, civilizados e ignorantes, segundo sua evolução. É uma filosofia de vida que pertence a todas as criaturas, que não podem esquecer esse grande dever, de adorar a suprema justiça, que nos orienta a todos. A adoração é
variável de conformidade com a elevação da alma de cada criatura. Se a adoração está na lei natural, é lógico que emana da fonte divina, por ser um reconhecimento da paternidade de Deus. Questão 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? E aí, o que vocês acham? Ele nos responde assim: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. A adoração verdadeira nasce do coração, envolvendo todos os sentimentos. Devemos acionar os pensamentos em gratidão, todos os dias àquele que nos criou, não para lembrá-lo de que existimos, pois ele está presente em tudo, mas esse gesto nos aproxima dele pela força do amor. Questão 653A. A adoração exterior é útil? Ele nos responde: sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo anti-mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. O perigo da adoração exterior é atrair gente que somente pelos lábios mostra, por vaidade, que está adorando a Deus. Quem já o faz em espírito e verdade, tendo oportunidade de esclarecer aos que desconhecem essa modalidade divina de adorar a Deus, deve fazê-lo sem afetação, sem vaidade, sem orgulho e com humildade, pois sendo Deus, vê todos os nossos feitos e reconhece as nossas intenções. A pureza em tudo que fazemos, é luz em nossos caminhos, é paz nas nossas vidas, é amor que o nosso coração irradia em todas as direções. Questão 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Ele nos responde: Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que só tem aparência de piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão da adoração ao Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, e que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios, e não no coração. Deus que tudo vê dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante, e será tratado da maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derrubar ao passar, vos o desculpais, e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda mais uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Deus não tem preferência por algum espírito, somente porque tenha uma forma de adoração a ele mais refinada. Deus se interessa por tudo e por todos na sua grandiosa criação. Como ter preferência se ele sabe de que o crescimento das qualidades é através do tempo
que ele mesmo criou? O Criador, sendo o Pai de tudo e de todos, não pode ter preferência por uns, somente por serem mais sábios do que os outros. Ele reconhece e sabe como as coisas devem ser. Deus é equilíbrio, Deus é eterna harmonia. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Basta pensar um pouco nos seus atributos para tirarmos de Deus certas emoções humanas. Questão 655. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Aí ele nos responde: a intenção, nisso como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridicularize, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e a dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante Ele para provar a aprovação dos homens. Aquele que censura desconhece o seu passado, e mesmo o presente. Somos todos iguais, estamos em uma faixa de evolução em que acertamos e erramos. Como censurar? Troquemos experiências, que ficará mais fácil de encontrarmos a verdade, que tem o poder de nos libertar. Quem pratica a religião por interesse ou ambição, não é Deus quem o despreza, mas as leis que vibram dentro da sua própria consciência. É ele mesmo que procura esquecer-se de Deus para não se sentir constrangido, porém não o consegue, porque todos fomos criados iguais, com a mesma fagulha divina. Questão 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Ele nos responde: os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis, por isso, que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. A adoração pode ser individual ou coletiva. O seu valor não está na qualidade de menos ou mais pessoas, e sim na sinceridade dos propósitos. Então aqui ele deixa claro que é o sentimento que conta, né? Podemos estar reunidos no meio de uma multidão, se a gente não orar com fervor, não for do coração, não vai adiantar nada estarmos no meio. Ou mesmo estando no nosso quarto, sozinho, se pedimos com o coração, Deus vai escutar do mesmo modo. Questão 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Aí ele nos responde: não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação, na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Não conhecemos espírito algum, já livre de todo mal, iluminado, que não tenha passado pelos mesmos trilhos de despertamento, pelos mesmos processos de elevação, que estão destinados a todos,
A luz da alma é a soma de muitas vestes físicas, que a lei de amor determina na mais alta expressão de carinho. Questão 658. A prece é agradável a Deus? E aí, o que vocês acham? A prece agrada a Deus? Ele nos responde: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que pode ler, por mais bela que seja, se leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. A prece de coração, com a maior dose de amor e humildade, atrai para junto de quem a faz energias sutis, capazes de harmonizar todo o ser. É um comportamento espiritual livre e fascinante. É um degrau a mais que o espírito atinge na elevação do seu amor. Quanto mais amor, mais força a alma possui na oração. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunhão com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Quando o homem aprender a orar, notar-se-á em seu coração, mesmo no de carne, um foco de luz. Certamente que a prece é um ato de adoração, seja ela na linguagem que for dita, desde que seja pelo coração, seja ela ensinada por essa ou por aquela religião. Orar é reconhecer um poder supremo, é ato de gratidão àquele que nos fez e nos governa a todos. Questão 660. A prece torna um homem melhor? E aí, o que vocês acham? A prece torna o homem melhor? Aí ele nos responde: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando pedimos com sinceridade. Então vai tudo da qualidade da nossa prece, né? Orar bem é trabalhar constantemente no autoaperfeiçoamento espiritual. Os bons espíritos não deixam de atender a quem ora com proveito. Este abre sempre um caminho de luz em busca dos benfeitores. E os que não sabem orar irão sofrer as dificuldades para aprenderem que nada vem sem o esforço. Se assim não for, o esforço próprio e empenho grandioso do homem perde o valor. O mundo espiritual faz questão de que a alma faça a parte dela, que somente ela pode fazer. Cabe a todos nós fazer nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Questão 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam apenas disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Aí ele nos responde: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos.
A prece é para ela uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. O essencial não é orar em demasia, maquinalmente, na inconsciência. É orar com sentimento de ternura. É colocar o coração para falar antes da boca. Quem não se interessa em corrigir os seus deslizes jamais aprende a orar. A prece atrai sempre luz para quem a faz, mas essa luz somente surge pelos canais da reforma, onde dominam o amor e a caridade. Questão 661. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Ele nos responde: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudar de conduta. As boas ações são as melhores prece, porque os atos valem mais do que as palavras. A oração, mesmo que as mais requintada nos sentimentos de amor, não esconde as faltas. O perdão que nós mesmos podemos nos oferecer ante os nossos erros é corrigir os nossos deslizes. É não mais dar vazão às paixões inferiores. Somente um ofendido é que deve perdoar ao ofensor. E isso não faz com que o ofensor se liberte das faltas cometidas. A lei cobra dele o ato de desamor para com o seu irmão em caminho. Se o ofendido não perdoar, o revide faz com que ele entre na mesma faixa do ofensor e com eles se afine nas suas inferioridades. Questão 662. Pode-se orar utilmente pelos outros? Ele nos responde: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Aí tem uma nota de Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelos pensamentos e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles que querem por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Não só podemos, mas devemos orar pelos que sofrem, se possível todos os dias, não somente porque podemos pedir o alívio aos que padecem, mas principalmente porque é um exercício de amor que praticamos em nosso próprio benefício. Mesmo que o enfermo não tenha fé e não saiba que alguém está pedindo a Deus por ele, será tomado pela luz da oração sincera e sentirá um conforto que ele próprio não saberá de onde veio. Isto é Deus operando com seu amor para ajudar os seus filhos em todas as dimensões da vida em que estagiam. Vamos parando por aqui hoje. Vamos encerrar com a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muita paz a todos. Até a próxima.